O Partido Social Democrático, ele foi fundado por Getúlio Vargas, e aí nós vamos começar agora a falar um pouco sobre esses partidos. O Partido Social Democrático foi criado por Getúlio Vargas em 1945, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial. Esse partido conservava as alas mais conservadoras, que é a galera de direita, tá? Esse partido sustentou muito Getúlio Vargas. Esse partido, podemos dizer que hoje seria o mais próximo do centrão. Tinha a ideal, eles representavam a ideia de democracia brasileira, essa coisa de defender uma democracia dos privilégios, né? Esse partido sempre obteve maioria no Congresso, muito semelhante ao Centrão hoje. E esse partido elegeu dois presidentes, tá? O primeiro é o Eurico Gaspar Dutra, e o mais famoso de todos aí é um cara chamado Juscelino Kubitschek. Principais lideranças desse partido, tá? PSD. Juscelino Kubitschek, Gaspar Dutra, o Tancredo Neves, né? Ulisses Guimarães, esse cara foi foda pra caralho. E o discípulo de Satã chamado José Sarney, tá? Ele se elegeu aí deputado federal, né, em 1954, junto com Hilton Meneghetti, discípulo de Satã. Depois vocês pesquisem quem foi ele aí. O partido foi extinto pelo ato institucional número 2 em 1965, embora retornou ativa na década de 80, mas em 2003 ele foi incorporado ao PTB. O PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, também foi fundado pelo Getúlio Vargas. Foi um partido formado por trabalhadores urbanos, tá? Aí nós temos uma coisa clara na política brasileira. Trabalhadores rurais não tinham partidos, eles eram nem considerados cidadãos, tá? Eles não eram nem considerados cidadãos. Trabalhadores rurais vão ser considerados cidadãos a partir da Constituição de 1988. Até então, a forma de como eles eram pagos ou não eram acordos e geralmente não se aposentavam, tá? O partido, o PTB, tinha forte penetração nos sindicatos, influenciada aí pelos ideais dos imigrantes, sobretudo russos, italianos, ucranianos, né? E o principal líder foi um gaúcho chamado Alberto Pasqualini. A ideologia do partido PTB era ideologicamente traços nacionalistas, tá? Então ele era nacionalista. A Petrobras começa a criar aqui as principais empresas brasileiras, né? Um país forte é um país que tem infraestrutura forte. Desde a sua fundação até 1964, era o Partido Brasileiro de Esquerda mesmo. E ele era acusado constantemente de comunista pelos adversários. Hoje, o mais próximo que nós temos dele seria o PT, partido grande, que tem ideais social-democratas, nacionalistas, ao seu ver, só que considerado comunista, que não é. Né? O partido PT é um partido centro-esquerda, não é esquerda, 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 esquerda. Defendia a reforma urbana, a reforma agrária, reforma universitária, o crescimento, né, do PIB e a política econômica. Em 1981, o PTB aí foi refundado por Ivete Vargas, filha do Getúlio Vargas. E aí, hoje se tornou isso que nós vimos aí. Hoje o principal líder é um cara chamado Campos Machado, deputado aqui em São Paulo. Aí nós temos alguns líderes desse partido: Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, Itamar Franco, Pedro Simon. Esses nomes são importantes porque esses caras
vão ter grande peso na política nacional nos próximos anos. Esse partido teve 2 presidentes eleitos, Getúlio Vargas, em 51, em 53 ele cria a Petrobras, e João Goulart, em 61, que ele foi eleito vice-presidente de Jânio Quadros em 62, em 61, mas depois ele assume como Jango renuncia. Tá? Lembrando que o João Goulart ele já tinha sido ministro tanto do Gaspar Dutra quanto do Getúlio Vargas. Então, era alguém também dentro do cenário político. Então, em 1960, com a renúncia de Jânio Quadros, o Jango assume, né? Embora ele também, o Jango, já tinha sido vice-presidente da República no governo JK. Então, uma coisa interessante na política é que todos se conhecem, todos se relacionam. Na política, até as brigas são representadas. E aí, em 1945, nasce um outro partido, né, que vai ser considerado a União Democrática Nacional, a UDN. Ele vai ser importante porque ele vai reunir os principais opositores de Getúlio Vargas. Eles eram extremamente conservadores. Eles eram feitos aí da burguesia e setores da classe urbana, média. Então, seus representantes representavam aí as antigas oligarquias, né, ou os coronéis. Em 61, esse pessoal aí foi que tentou impedir a posse de João Goulart. Então, ela é classe média urbana e pequenos setores da burguesia. Então, hoje seria essa galerinha aqui seria a galerinha que veste a camisa da seleção brasileira, tá? Ideologicamente, eles eram a favor que privatizasse tudo, detestava a ideia de reforma agrária e políticas populares. Política aqui de igualdade social, esquece, não existia. Eles eram extremamente contra, porque Deus não criou negros e brancos, Deus criou homens. Usavam muito essa ideia da natureza, da ideia religiosa para justificar alguns conceitos. Defendia aí o latifúndio, o grande latifúndio. Eles, a princípio, apoiou a candidatura do Jânio Quadros, porque eles apoiaram, embora com resistência por causa do João Goulart, porque o Jânio ele se elegeu com o ideal de acabar com a corrupção, de não fazer conchavos políticos e não de cargos convencionados, né? E o Jânio, só que tinha uma ressalva por causa do Jango, e o Jango era conhecido por ser um defensor ferrenho da reforma agrária. Mesmo assim, eles confiaram no Jânio Quadros. Só que o Jânio Quadros caiu, perdeu a graça deles. Podemos dizer que o Jânio Quadros foi uma espécie de Bolsonaro antigo, sem a mesma maldade, né? Sem os traços de genocida. Uma coisa interessante é que quando ele não contratava jardineiro para limpar o palácio, ele colocava jumentos para comer a grama. Aí chegou a proibir o biquíni na praia. Você tem uma ideia da loucura que o cara era. A burrice no Brasil não é um fato exclusivamente de 2018 ou 2000. É um fato já historicamente comprovado. Esse partido foi a base de apoio ao golpe militar. Só que em 1965 ele vai ser extinto. E aí os seus integrantes extinguem o partido, mas seus integrantes vão para um partido chamado Arena, que vai sustentar. Então, foi uma troca de favores. Tá? Principais lideranças aí desse partido aí. Tá? Você tinha o José Sarney, como sempre, e Eduardo Gomes, o governador de São Paulo, chamado Adhemar de Barros, que também se ferrou, e um coronel
Carlos Lacerda, jornalista, e o bendito do Antônio Carlos Magalhães. Tanto que Antônio Carlos Magalhães foi governador na minha terra, né, da Bahia, durante muito tempo. Depois o seu filho também, o seu filho foi deputado federal, ganhou, morreu, teve acho que um AVC, e ganhou como prêmio um nome de um viaduto aqui perto do aeroporto de São Paulo, Eduardo Magalhães. E o seu neto, ACM Neto, hoje é o atual prefeito de Salvador, provavelmente virá para governo. E está tendo uma briga, porque hoje esses caras aqui, os descendentes desses caras, eles fazem parte de um partido chamado DEM. E aí nasce também, em 1945, o Partido Trabalhista Nacional, né? O PTN. Ele vai ser extinto também em 65. Seus integrantes passaram para o Arena e a outra parte para o MDB. Elegeu Jânio Quadros, que renunciou 9 meses depois. O partido retornou ao cenário político em 1995 com o número 19, mas sem expressão nenhuma, tá? Esse partido é a galera que, tipo, descendentes do PTB, né? E se tornam aí vão para o Partido Trabalhista Nacional. Nasce também aí 2 anos depois o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Tá? Esse procurou situar-se entre o socialismo marxista e a social-democracia. Portanto, surgiu como alternativa ao PCB e ao PMDB. Ele era anti-getulista. Tá? Ideologicamente, defendia a estrutura social progressiva e a socialização dos meios de produção que deveriam realizar dentro das regras da luta democrática e liberal. E aí nós temos alguns intelectuais que fizeram parte desse partido, né? O mais conhecido dele aí é o Antônio Cândido, José Virto Rego e o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque de Holanda. E aí, como alguns líderes se identificavam muito com Jânio Quadros, o partido teve uma crise em 1950 que foram expulsos aí boa parte das suas lideranças. Outro conhecido aí era um cara chamado Rubem Braga. A maioria é escritores e intelectuais. Um partido bem interessante. Hoje nós não temos nada parecido com ele. Fundado o partido, aí nós temos em 1946 também nasce o Partido Social Progressista, né? Ele foi fundado pelo Adhemar de Barros. Ele era uma fusão entre o PRP e o PAN e o PPS. Já tivemos cada partido. Era um partido muito forte em São Paulo, tanto que o Adhemar de Barros foi eleito governador. Ele também foi extinto em 1965 pelo ato institucional número 2, e seus integrantes passaram aí ao Arena ou o MDB. Tá? Um outro cara que é desse partido foi o Café Filho, que vai assumir a presidência após a morte de Getúlio Vargas. Depois temos o golpe em 64, né? Os partidos políticos foram novamente proibidos, e só que em 1966, com o lançamento do ato institucional número 2, ele tinha o intuito, sobretudo, de criar um bipartidarismo, que organizou em torno de 2 partidos, que, em tese, pareciam diferentes, né? Na prática, nem tem. Você tinha o MDB e você tinha o Arena. As cores do MDB era vermelho e preto, e do Arena as cores verde, amarelo e azul.
Começaremos pelo Arena. O Arena, Aliança Libertadora Nacional, era um partido de direita que reunia os principais líderes da UDN, né, que era aquela galera que eu falei, classe média urbana, e uma parte da burguesia, e era conservador, extrema-direita, então não tinha essa coisa de meio termo. E era um partido que fazia vista grossa à tortura. Então, está sendo torturado porque é comunista. Você morreu porque se tivesse em casa não morreria. Está se reunindo para quê? Para fazer bagunça. Então, bandido bom é bandido morto. Durante esse período aqui, os presidentes foram eleitos indiretamente. Principais lideranças aqui desse partido, aí vocês vão conhecer alguns caras aí, tá? Alguns estão aí no cenário, tá? Ademar de Barro, como falei, Defio Neto, Paulo Maluf, José Sarney, Marco Maciel, que morreu ontem, se eu não me engano, que foi vice-presidente da República no governo durante o governo FHC, Jabas Passarinho, corrupção, Antônio Carlos, né, Magalhães, também corrupção, Fernando Collor de Mello, que foi presidente do Brasil, e um político extremamente talentoso que hoje é deputado, senador, deputado, Espiridião Amigo, tá? São as principais lideranças. Esses caras ainda estão no poder, tá? É o chamado hoje centrão. Um adendo, né? Quando tem 1979, o partido foi dividido em dois, tá? O PSD, que ficou com o número 11, que mais tarde mudou para PPB, e hoje é conhecido como PP, que o número é 11. Esse partido, o grande cacique dele é um cara chamado Paulo Maluf. Tá? Esse partido foi muito forte aqui, sobretudo na década de 90. E aí, em 90 a 2000. Hoje ele é um partido de direita e come pelas beiradas. E o outro partido, que está sempre metido em mutreta no Brasil, é um partido que antes era conhecido como PFL, com o número 25, usava as cores verde, azul e amarelo. Depois mudou o nome para DEM, Democrático. Então os caras cometeram tanta pilantragem que mudou o nome. Hoje é chamado de DEM. Alguns, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. O número é 25. Mas vamos começar a falar mais um pouco, para não ficar muito extenso, sobre o movimento democrático brasileiro. O MDB é criado em 1966, tá? É um partido que está sempre no poder, desde antes, só muda o nome, um vai passando para o outro. Ele reunia ex-integrantes do PTB, tá? Que eram contrários ao golpe de 64. Eles eram formados por setores liberais da sociedade brasileira e tinha poucos representantes da classe operária, já que a maioria da classe operária ou havia sido caçado, preso ou morto. O partido MDB era o único partido a fazer oposição à ditadura. Essa ideia era para dar um ar de democracia, mas não era. Principais lideranças aí nós temos Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Em 1980, quando há abertura política, esse partido vai ser rebatizado como PMDB, com o número 15. Só que após 1988, esse partido vai ser dividido em dois, tá? PMDB e PSDB. O PMDB com o número 15 e o PSDB com 45. Tudo bem? Então, voltando lá. Tá muita coisa, Polly?
Oi? Então, voltando lá na questão dos partidos, o PT aí vai nascer, o PT é um partido que nasce, o único que eu não falei ainda, ele nasce dentro das sacristias católicas, então ele nasce dentro da ideia da teologia da libertação, né, pão para o povo, pão e terra, junto com os metalúrgicos. Então você tinha muito padre no começo do PT, inclusive tem um famosíssimo, né, o Frei Beto, que hoje é um dos grandes intelectuais brasileiros, sofreu pra caraca na ditadura. Mas o que eu queria demonstrar com essa aula? Então, os partidos políticos no Brasil, eles têm uma história que é mais do mesmo. Então, você tem poucas mudanças na estrutura política brasileira. A cada 50, a cada 50 anos, você tem uma espécie de novidade na política brasileira, que são os candidatos extravagantes, né? Então, nós tivemos lá Getúlio Vargas, ou Getúlio Vargas, não, nós tivemos Jânio Quadros, e depois, agora, nós tivemos aí o atual genocida, não posso falar genocida, né, porque o genocida é genocida, mas se lasca. Então, a história política brasileira é baseada, sobretudo, em mais dos mesmos. Então, qualquer mudança aparente, no fundo, é a mesma coisa. Né? Acho que eu vou. Ah, voltando aí. Então, só para te entender, uns partidos que são muito fortes no Brasil hoje. Então, você tem 4 partidos assim que deve se dar atenção no Brasil. Um, o DEM. O DEM é interessante que tudo quanto é mutreta em corrupção que tem no Brasil, ele está dentro. Mas não é corrupção pequena, é corrupção grande. Né? Eles mudaram o nome por causa da corrupção. Um, você tem o MDB, que também está sempre nas beiradas. Como esses caras não construíram pessoas fortes de visibilidade, eles apoiam nos bastidores. Por exemplo, no governo Dilma, o Temer era do PMDB. Então, foi a base do governo Dilma foi o PMDB, que depois ela se ferrou. Se você pegar a base do governo atual, é o DEM, os militares com DEM. Então, esses partidos, eles continuam aí. Então, se você pegar o cacique do DEM, é neto de um dos seus fundadores, herança do coronelismo. E essas heranças, elas se perpetuam no cenário político brasileiro. Se você pegar agora, né, o Renan Calheiros, o filho dele é governador. Então, a política brasileira, ela é de pai para filho, sempre foi um conchavo, não teve mudanças drásticas. Talvez a mudança mais drástica que teve na política brasileira foi a eleição do Jango, em 64, que ele foi eleito como vice, assumiu depois, porque o outro renunciou. Lula, né? E a Dilma, talvez, e agora o Bozo, né? São os 4, assim, podemos dizer, políticas de quebra disso tudo. Embora o Bozo já era um político aí há mais de 30 anos, que atualmente, que a gente pegar para pensar nessa questão de herança, os seus filhos estão no mesmo caminho. Então, o único ponto de ruptura aí, podemos dizer que foram 3 políticos, né? Jango, Lula e Dilma. Tá? Onde esses partidos, o que são esses partidos? Partidos nada mais são do que organizações políticas que têm um ideal, têm seus ideais. E a partir disso, esses ideais e desejos são modificados de acordo com o que é adquirido
de acordo com como é adquirido o poder. Acho que é isso. Aguardo aí, vamos ter a segunda parte dos partidos políticos no Brasil, né? Mas hoje ficou um pouquinho grande a nossa, a nossa aula, então fica à disposição para quaisquer dúvidas. E aí, vamos agendar com a Polly para que a gente possa fazer a continuação dessa aula. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Então, na próxima aula, vamos falar sobre a continuação da criação dos partidos políticos no Brasil. É isso. Grande abraço.